E aqui, tão interessante quanto falar, né, da dose ideal por refeição é como distribuir essa refeição ao longo do dia, né? Então, esse trabalho também do Areta, de 2013, foi bem interessante porque ele testou diferentes doses de proteínas divididos ao longo ali de algumas horas do dia. Então, basicamente, ele avaliou por 12 horas, e aí entra de novo o destaque para a metodologia do estudo. Ele não avaliou por dias nem semanas, aqui a gente está avaliando agudamente, a qual ele testou diferentes protocolos de distribuição e doses de proteínas. Então aqui, na verdade, ele pegou o chamado, né, de pulse, ou seja, ele pegou 80 gramas de proteína, no caso a proteína isolada, e ele dividiu isso ao longo de 8 doses ao longo, né, do período ali do estudo. Ou seja, cada vez, a cada 1 hora e meia, basicamente, o indivíduo ele tomava uma dose de 10 gramas de proteína. Um outro grupo realizou o consumo, na verdade, de 20 gramas de proteína, totalizando também os mesmos 80 gramas de proteína, porém divididos aqui em intervalos de 3 horas, ou seja, 20 gramas a cada 3 horas, chamado aqui do grupo intermediário. Em um outro protocolo, foi avaliado também doses em bolos, ou seja, as mesmas 80 gramas divididos aqui, porém, em duas doses grandes de 40 gramas divididos aqui ao longo de 6 horas. E aqui dá para a gente imaginar que, muito provavelmente, o grupo que apresentou uma resposta melhor no que se refere à taxa de síntese proteica, o grupo que apresentou o consumo em torno das 20 gramas, que é a dose que a gente viu que parece ser a dose ótima pensando no indivíduo jovem. Ao longo desse período, como eu falei para vocês, foram realizadas biópsias musculares para avaliar justamente essa taxa de síntese proteica. E foi observado, de acordo com o gráfico que vocês podem ver aqui do lado, que o grupo que suplementou 20 gramas divididos aqui ao longo do dia, aliás, ao longo dessas 12 horas, a cada 3 horas, a resposta na taxa de síntese proteica foi superior ao grupo em bolos, ou seja, o grupo que suplementou a proteína em apenas 2 momentos, em doses altas, e também foi superior ao grupo que suplementou doses em pulso, ou seja, 10 gramas de proteínas em curtos intervalos de tempo. Então, parece sim, né, que a dose de 20 gramas aqui, ela se confirma como, né, uma dose interessante para indivíduos jovens, visando, né, a ótima síntese proteica, e divididos aqui em períodos de 3 horas. Então, parece que é uma forma interessante de distribuir proteína ao longo do dia, visando esse melhor estímulo. Certo, mas outros trabalhos foram surgindo posteriormente. E é interessante destacar, e aqui entra de novo, né, a importância da gente entender um pouquinho sobre a metodologia desses estudos, é que, como eu falei para vocês, todos os estudos que eu falei para vocês até agora, eles avaliaram por um modelo, né, principalmente de single leg, ou seja, onde uma perna se exercita e a outra perna ela fica ali em repouso, né, sendo com uma perna controle, e se vocês forem pegar, é um desenho experimental que não reflete muito bem a vida real, né? Quando a gente fala de exercício de força, musculação, as pessoas elas treinam o corpo inteiro ou vários grupos musculares, né? Então esse grupo tentou justamente avaliar isso. Será que se a gente fazer um protocolo de exercício onde os indivíduos eles vão treinar o corpo inteiro e não somente uma perna, será que essa demanda de proteína ela seria superior às 20 gramas, né, que os estudos têm demonstrado? E de fato eles viram exatamente isso. Outra hipótese que esse grupo coloca é que será que indivíduos que apresentam uma massa muscular maior, né, do que aqueles indivíduos que apresentam uma massa muscular mais baixa vão necessitar de doses, né, diferentes de proteína? Porque a gente pode partir desse princípio, que indivíduos maiores, em teoria, precisam de mais proteína do que indivíduos menores, nesse sentido de, né, de massa muscular. E aí eles estratificaram, né, dois grupos, né, num estudo randomizado, duplo cego, cruzado, onde eles pegaram indivíduos com baixa massa magra, ou seja, menor do que 65 quilos, e um grupo com mais massa muscular, mais massa magra, superior a 70 gramas. E o interessante é que, do ponto de vista, né, de taxa de síntese proteica, não teve diferença entre indivíduos com mais ou menos massa muscular. Por outro lado, a variável exercício físico para o corpo inteiro foi determinante nesse processo. Ou seja, para os indivíduos que fizeram, ou seja, todos fizeram na verdade, né, o protocolo de exercício de corpo inteiro, esse aumento, né, na demanda de proteína, ela foi detectada. Ou seja, diferente do que se imagina, no mundo real, quando o indivíduo ele se exercita, né, ele faz uma sessão de treino completo, é muito provável que ele precise de uma quantidade, inclusive,
maior do que as 20 gramas propostas pelos estudos anteriores que consideram apenas ali um único exercício agudo e de membro inferior. Então esse trabalho, na verdade, ele trouxe um insight interessante aqui. Não, parece que se você faz, né, o exercício, né, e recrutando, na verdade, diversos grupos musculares, 40 gramas de proteína são necessários e isso independe da quantidade de massa muscular. Tá? Então vocês vão começar a ver que a partir daqui, as recomendações de proteína elas vão ficar ali em torno de 20 a 40 gramas, na verdade, porque 20 gramas você já vê, né, uma melhora, porém 40 gramas parece ser ali uma dose considerada inclusive ótima. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que aí entra o que eu falei para vocês. A gente tem que pensar sempre um pouquinho, né, de maneira individualizada e de mundo real e não se apegar tanto aos números. Esse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês demonstra, na verdade, que quando a gente começa a fazer o consumo de proteína em excesso, a gente começa, na verdade, a ter um desgaste desnecessário ali de proteína, ou seja, o desvio de proteína para outras funções. Então, parte-se do princípio que o músculo ele vai ter uma capacidade limite para lidar com a proteína alimentar que vai ser oferecida em uma refeição. A partir desse limite é quando a gente já começa de novo a desviar a proteína para oxidação, começa a transformar aquela proteína para virar ureia, eu começo a dar fim para essa proteína uma vez que a gente não faz estoque. E esse trabalho ele mostra justamente isso, né? Se você for pegar aqui a produção de ureia, né, a concentração plasmática de ureia, ela vai aumentando conforme a gente aumenta a dose de proteína. Então vejo que com 40 gramas de proteína, a gente já começa a ter um processo ali de desvio. Claro que, de novo, isso vai depender do indivíduo, isso vai depender de uma série de outros fatores. O ponto que eu quero chegar é que existe esse conceito chamado de músculo cheio, né, o efeito do músculo cheio, que basicamente nos fala a respeito dessa capacidade de limite que o músculo tem em lidar com essa quantidade de aminoácidos que vai ficar aumentada após uma refeição. Significa que a gente consegue apenas absorver 20, 40 gramas por refeição? Não, pessoal, são coisas distintas. A gente consegue absorver muito mais proteínas do que 20, 30, 40 gramas. O que acontece é que o músculo ele não consegue lidar com uma quantidade muito maior do que isso. Então vejam de novo que são conceitos diferentes. Aqui não se refere à absorção, se refere à capacidade do músculo em lidar com essa quantidade aumentada de aminoácidos que vai chegar ali através da circulação. Então, acima de 40 gramas, pessoal, muito provavelmente vai ser um desperdício de proteína para a maioria dos sujeitos, tanto indivíduos jovens quanto indivíduos saudáveis. E para a gente resumir um pouquinho essa questão da dose ótima, trago para vocês, né, o posicionamento de novo do ISSN, que traz para a gente, então, basicamente, essas recomendações que eu trouxe para vocês. Doses, então, de proteínas em torno de 0,25 gramas por quilo de peso por refeição, ou uma quantidade ali que fique em torno de 20 a 40 gramas por refeição, que atinja, e que isso vai ser uma consequência, na verdade, de 10 a 12 gramas de aminoácidos essenciais com destaque para a leucina, em torno de 1 a 3 gramas. E que dependendo da qualidade da proteína, que é algo que vamos falar mais adiante, a gente vai conseguir facilmente atingir essa quantidade. 40 gramas de proteína, então, para maximizar a síntese proteica pensando na população idosa, e aí, na verdade, aqui a gente pode considerar em torno de 35, né, até 40, de novo, não se prendam a números cravados, e uma distribuição de proteínas que fique ali no intervalo em torno de 3 horas por refeição, pensando naquele trabalho do Areta que eu mostrei para vocês, que demonstrou que essa distribuição de 20 gramas em torno de 3 em 3 horas parece otimizar ainda mais essa resposta.